Olá, sejam todos vocês mais uma vez muito bem-vindos aqui à nossa continuação da nossa aula aqui de raciocínio lógico preparatório para banca o quê? Ideias de Cariacica, como que eu vou esquecer, meu camarada? Bora dar continuidade aqui na correção das nossas questões, não é? No caso, ontem, ao tempo que eu estou gravando esse vídeo, nós estávamos lá no Meet, lá juntamente com a professora Sara, e só que a internet deu uma pequena bugada. Então vamos lá para a gente corrigir. Olha só, então vamos falar sobre equivalência de uma proposição composta em relação à própria condicional. Relembrando que equivalência é você falar as mesmas coisas, só que com outras palavras. Então, de uma proposição composta, lembre-se, nós temos duas proposições, ou ela é simples ou ela é composta. Relembrando também, proposição é tudo aquilo que você pode atribuir um valor lógico como verdadeiro ou falso. Eu digo assim, meu celular é azul. Não vou nem colocar azul para daqui a pouco não gerar debate. Uma cor bem extrema, assim, vermelho. Meu celular é vermelho. Vocês estão vendo, no caso, que isso é falso. Isso é proposição ou não é proposição? Isso é proposição. A proposição, mas é falso, é uma proposição falsa. Então, só que é uma proposição também simples, tá? Então agora eu quero dar uma equivalência à proposição composta. Proposição composta é quando eu digo assim, meu celular é azul ou meu copo está vazio de água. Então aí eu digo assim, qual é uma frase equivalente quanto a isso? Ou então, se meu celular é azul, então meu copo está cheio de água. Então, o que é esse se então? É justamente a própria condicional. Então, vou explicar para vocês como que a gente resolve. Tá aí um exemplo para você de uma condicional. Se o professor é valorizado, então o Estado é laico. Aí eu quero algo equivalente, isso não é negação. Então, a regra da equivalência é o que? Você inverte. Eu tenho aqui o P, eu tenho aqui o Q. Então, se então, a gente representa assim, ó. Se P, então Q. Então, fica o quê? Você nega o Q. Ó, equivalência, você nega o Q. O se, então, e nega o P. Isso quer dizer o quê? Então, se o Estado não é laico, então o professor não é valorizado. Deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês antes da gente partir para a questão. Eu digo assim, se... Outro exemplo, tá? Se eu sou... Se eu sou baiano, então torço pelo Bahia. Torço pelo Bahia. Eu quero algo equivalente a isso. Se eu sou baiano, então torço pelo Bahia. Vai ficar se eu não torço pelo Bahia, torço pelo Bahia. Não tem lógica isso que eu tô falando? Torço pelo Bahia. Então, eu não sou baiano. Então, eu não sou baiano. Entendeu a lógica da coisa? Então, você inverte. Ó, eu digo, galera, se eu sou baiano, então eu torço pelo Bahia. Aí chega uma pessoa, mas eu não torço pelo Bahia. Aí você chega assim pra ele, então se você não torce pelo Bahia, então você não é baiano. Não tem lógica isso que eu falei? Se eu tenho amor no coração, então eu sou o professor. Aí chega uma pessoa, mas eu não sou professor. Aí eu digo, então se você não é professor, então você não tem amor no seu coração. Olha que massa fica isso. Se cair na prova, você vai acertar. Tem exemplo, professor? Claro. Se chove em Vila Lângaro, então faz frio. Então você conclui o quê? Equivalente. Então se não faz frio, é porque então não chove em Vila Lângaro. Que alternativa é essa? Essa, se não faz frio, então não chove em Vila Lângaro. Na alternativa, letra B de Bora Bahia. Beleza? Partiu questão 57. Se está quente, então é verão. Aí o cara olha assim, mas não está quente. Aí eu digo assim, então se não é verão, então não está quente. Então assim, dessa forma, aliás, na verdade ele diria, mas não é verão. Aí diria, se não é verão,
então não está quente. Qual a alternativa que nós temos aí? Também a nossa letra A. Bora lá, partiu questão de número 58. Uma proposição equivalente de: se João estuda, então Maria fica feliz. Então, olhe de novo. Uma proposição equivalente. Se João estuda, então Maria ficaria feliz. Aí você, mas Maria não ficou feliz. Então, aí eu digo, se Maria não ficou feliz, então João não estudou. Maria certamente é a mãe, né? Então, se Maria não fica feliz, então João não estudou. Nosso gabarito é a letra C, de camaradagem. Tem mais? Tem mais, então ótimo que tenha mais. É bom treinar isso. A alternativa que apresenta uma proposição logicamente equivalente à condicional. Se João é dentista, então Nara é jornalista. Aí você, mas Nara não é jornalista? Aí você vai dar uma equivalente. Aí, desculpa, gente. Então nada. Se Nara não é jornalista, então João não é dentista. Nosso gabarito, a letra D de desenvolvimento, beleza? Então agora eu tenho uma outra forma de fazer. Meu garoto, tem outra forma de fazer. Eu posso dizer também. Então, guardou essa. Anotou essa que eu acabei de falar. Anotou, né? Essa nossa outra forma de se fazer é o seguinte. Você tem o P, conforme já disse, e tem o Q. O sim, então, né? Eu tô na condicional ainda. Aí, eu vou substituir. Eita, minha porta abriu sozinho, do nada. Misericórdia. Eu vou negar o P. Eu vou trocar o sim, então, pelo ou. E vou manter o Q. Entenderam isso? Eu nego a primeira, troco o sim, então, pelo ou e mantenho a segunda. Qual foi o meu exemplo mesmo? Se eu sou baiano, então torço pelo Bahia. Você lembra o quê? Aí você, mas eu não torço pelo Bahia. Aí eu digo, se você não torce pelo Bahia, eu falo uma raiva, então você não é baiano. Ou então, colocando uma geral, né? Se eu sou brasileiro, então torço pelo Brasil. Aí chega o brasileiro lá, mas eu vou torcer pela Argentina. Aí você é o quê? Se você não torce pelo Brasil, então você não é brasileiro. Você fala na raiva, tá vendo? Tá vendo? Mais ou menos a expressão. Então é isso. Ou você poderia, olha só, deixa eu ver se você tá aprendendo mesmo. Você pode dizer assim, eu não sou baiano ou o quê? Ou torço pelo Bahia. Ou torço pelo Bahia. Entendeu, né? Eu mantive o primeiro. Tipo, eu sou baiano, então mantive. Você tem que negar também o primeiro. Eu não sou baiano ou torço pelo Bahia. Então você disse a mesma coisa com outras palavras. Negou a primeira, trocou sim então pelo ou e manteve a segunda. Negou a primeira, trocou sim então pelo ou e manteve a segunda. Porque se você chega assim, não P ou Q, aí você chega assim, vai colocar na hora da prova. Eu já chego assim, não P ou Q. Tem certas coisas que decora, meu amigo. Tem certas coisas. E chegamos numa fase aqui, por isso que esse é um dos últimos assuntos que eu trabalho com o meu aluno, porque chegamos numa fase onde aqui vai no decoreba. Vai no decoreba, tá? Não pense que você vai aqui tipo, espontaneamente não. Não, vai no decoreba que vai dar certo. Aí vem a questão 60. Aí você tá assim, ou coloca essa, ou você lembra? Se não P, então... Aliás, se não Q, então não P. A de inverter, aquela lá do Bahia. Aí você vai principalmente com essa aqui, porque essa de fato é a principal. É a mais fácil de negar. Essa aqui é a mais difícil. Essa é a 1 e a 2. Aí você vem aqui. Se Maria tem olhos castanhos, aí você vê, né? Que é uma equivalente.
Aí você se Maria tem olhos castanhos, então Mário tem olhos azuis. Aí você, a negação, eu aprendi, professor. Então, se Mário não tem olhos azuis, então Maria não tem olhos castanhos. Procure na alternativa aí, não tem. Aí você vai, duas opções. Ficar brava comigo, de não ter passado todo o conteúdo para você. Opção 2, vai ter que entrar com recurso. Você vai confiar tanto em mim, que você vai estar convicta. Vamos ter que entrar com recurso. Aí depois, na hora da prova, eu vou estar na igreja, aí você vai ficar mandando um WhatsApp lá pra mim. Mas, professor, eu acho que aqui cabe recurso. Ó, não manda não. Se você não aprendeu isso, claro, pode mandar com a prova principalmente corrigida. Mas se não entendeu isso, não manda não, viu? É pra você entender isso. Então, bora lá. Já viram que do nenhum sim, então, inverteu, né? Se Maria, se Mário, ó, não negou. Se Mário não tem olhos azuis. Então não tem mais nenhuma condicional. Então eu não poderia mais utilizar essa nossa opção aqui. Então como é que ficaria? Então não P ou Q. Não é esse e não é o se, somente se. Maria não tem olhos azuis. Não, desculpa. Maria não tem olhos castanhos. Ou Mário tem olhos azuis. Negou a primeira. Trocou-se então pelo ou e manteve a segunda. É muita regra, mas não existe outra opção a não ser você decorar tudo isso aqui. 61. A proposição composta condicional. Se Marcos gosta de correr, então ele vai participar de uma maratona. É logicamente equivalente à sentença. Marcos não gosta de correr, ou ele vai participar de uma maratona. Ou então, Marcos gosta de correr e ele vai participar de uma maratona. Então, não, eu já vou direto. Não é esse sim então, porque não inverteu. Não inverteu. Tem outro sim então? Não. Pode ser o e? Não. Pode ser o e? Não. Pode ser o se, somente se? Também não. Só confere. Marcos não gosta de correr. Então, Marcos gosta de correr. Sim, Marcos gosta de correr. Então, Marcos não gosta de correr. Ou ele vai participar de uma maratona. Negou a primeira, trocou sim então pelo ou e manteve a segunda. Gabarito letra A. Questão 62. A proposição. Se Jair é engenheiro, então ele sabe matemática. É logicamente equivalente à proposição. Então vai ficar assim, ó. Também esse se Jair é engenheiro. Se Jair não sabe matemática, que seria, então vamos lá pelo ou. Eles sempre dão uma opção, ó. Ele sempre vai ser o E? Não. Vai ser o se, somente se? Não. Só vai poder ser a letra A nesse caso. Tá vendo como se você decorar somente essa partezinha, você já consegue fundo. Então Jair não é engenheiro, ou ele sabe matemática. Questão de número 63. Alternativa que apresenta uma proposição equivalente a se o sol nasce, então os pássaros cantam. E você já decora assim, ué, mas os pássaros não cantam? Aí você vira para a pessoa e já diz, se os pássaros não cantam, então o sol não nasce. Falou a mesma coisa, só que com outras palavras. Por isso que é chamada de equivalente. E até eu vou destacar aqui para vocês. Deixa eu trocar o marcador de texto aqui. Essa é a palavrinha mágica que você tem que ter em mente aí. Calma que eu troquei por um pretinho aqui. Pronto, voltei para minha caneta. Então vai ficar o quê? Não tem essa opção. Se os pássaros não cantam, e não os pássaros cantam. Então se o sol não nasce, não pode ser, não inverteu. Então vai ficar, ó, o e, o ou e o ou. Aí, opa, os dois são ous. Agora nessa questão, ele já aproveitou, já viu o que eu falei na questão passada. Ó, estão vendo que ele sempre mantém o ou. Aí a questão foi lá. Ah, é, né? Ah, é? Então eu vou dar duas com ou. Aí você tem que lembrar o quê? Que a segunda nega ou não nega? A segunda não nega. Então se o sol nasce, então se o sol não nasce, então não. Ou os pássaros cantam. Quase não saiu, mas saiu, graças a Deus. Então vamos lá. Pronto, encerramos essa parte. Agora vamos para mais dicas para vocês. Equivalência de uma disjunção. Agora estamos na disjunção, que diz que o professor é valorizado ou o Estado é laico.
Então, isso é uma disjunção. Disjunção chamada inclusiva ou exclusiva? Inclusiva, mas não precisa dizer o nome que é inclusiva. Se fosse exclusiva, seria aquele ou, aí ele chamaria de exclusiva. Mas às vezes, né, ele traz esse nome inclusiva, então só fique atento, ligado quanto a isso. É um caminho de volta. Quando eu digo o professor é valorizado, o Estado é laico, aí você fala, nega a primeira e mantém a segunda, e troca o ou pelo sim. Então, ué, a mesma coisa, professor? Sim, é a mesma coisa. Um é o inverso do outro. Então, aí fica, o professor é valorizado, o Estado é laico. Aí você vai negar como? Então não. Se o professor não é valorizado, então o Estado é laico. Eu mantive, aliás, neguei a primeira, troquei o ou pelo sim, então, e mantive a segunda. Neguei a primeira, ué, ficou a mesma coisa. Perceba lá, eu vou até voltar, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Neguei a primeira. Aí eu troquei o se então pelo ou. E mantive a segunda. Olha essa segunda como ficou então aqui, ó. Aqui, opa, volta. Que estão agora não. Aqui. Neguei a primeira. Troquei o ou pelo se então, né? Que era P ou que. Então troquei o ou pelo se então. E mantive a segunda. Não P, se então, que. Aí você já chega na prova. Não P, se então, que. E já vai assim. Oriento vocês. É muito complicado. E eu digo por experiência própria. Tanto minha pessoal, no sentido pessoal mesmo. Me perdoem pela redundância. Quanto experiências dos alunos. Os alunos me trazerem. Eu já fiz aquele negócio de decorar, né? Esqueci o nome mnemônico, não sei. Então aí, galera, então decore. Aí a galera decora isso. Chegou isso, não sabe como aplicar. Então decore por frase. Essas brincadeirinhas que eu faço aqui, o pior... Cadê? Deixa eu bater na mesa. O pior que vocês decoram é assim, dessa forma. Então trouxe aí, pra você, uma questão extrazinha aí. Considerando a sentença, Carolina usa óculos ou Marcelo usa o aparelho nos dentes. Então vai ficar, se Carolina não usa óculos, então Marcelo usa aparelho nos dentes. Pronto, só isso. Se Carolina não usa óculos. Carolina usa óculos? Não, ela não usa. Não é verdade. Ó, ele que é equivalente, tá? Então Marcelo usa óculos e Carolina não. Então ficou somente a letra D. Se Carolina não usa óculos, então Marcelo usa aparelho nos dentes. Esse foi o meu gabarito e foi o gabarito também da banca organizadora. Aí vou partir para esse final da nossa aula aqui falando sobre diagrama lógico. Diagrama lógico é quando a gente trata em relação a conjuntos. Então vai ficar assim, ó. João é A. Se todo A é B e todo B é C, então acontece o quê? Eu vou desenhar. Eu tenho aqui até uma animação massa para vocês, mas eu não trouxe com animação. Então eu tenho o conjunto A. João é A. Aqui está João. Está dizendo que todo A é B. Pronto. Aqui está o conjunto B. Todo B é A? Não. Todo B é A? Não. Claro que não. Até tá aqui, ó. Todo B é A? Não. Se eu tenho o João, ali aqui eu tenho o Cláudio. Cláudio é A? Não. E todo B é C? E todo B é C, na verdade, está afirmando. Então, se todo B é C, tá aqui. Aí, na minha aula, eu lembro que eu trago assim. É como se o A fosse aqueles nascidos na cidade de Vitória, Espírito Santo. O conjunto B é como se fosse aqueles nascidos no estado do Espírito Santo. E o conjunto C é aqueles brasileiros. Então, você pode dizer, você nasceu na cidade de Vitória. Digamos que João tenha nascido na cidade de Vitória. Se ele nasceu na cidade de Vitória, então ele nasceu no estado do Espírito Santo. Então, se ele nasceu na cidade de Vitória, nasceu no estado do Espírito Santo, então ele nasceu no Brasil. E o C seria Brasil, tá? Agora, pode ter gente... Rodolfo, um amigo meu, ele nasceu na cidade de Serra. Então, ele não nasceu na cidade de Vitória. Não nasceu na cidade de Vitória. Então, ele é A? Não, ele é B. Ele faz parte daquele conjunto dos nascidos no Espírito Santo. Ele não nasceu na cidade de Vitória. Ele nasceu no estado do Espírito Santo. Então ele não faz parte do A. Por isso que esse que eu já excluí, que todo B é A. Não. Todo mundo que nasceu no Espírito Santo nasceu em Vitória? Não. E aqui sou eu. Minha barriguinha. Meu braço. Pronto.
Aqui sou eu. Eu nasci na Bahia, eu não nasci no Espírito Santo, muito menos na cidade de Vitória. Então aí pode dizer que todo C é B, todo brasileiro, eu sou brasileiro, tá? Eu sou brasileiro igual o João, igual Rodolfo. Mas todo brasileiro é capixaba? É espírito santense? Não. Nenhum CA, opa, o João aqui, ele é A e faz parte do conjunto C. Algum CA vai ser a nossa alternativa. Tipo, algum C, algum brasileiro é nascido na cidade de Vitória. Ó, algum brasileiro é nascido na cidade de Vitória. É verdade, rapaz. Eu tenho um amigo João, que ele nasceu na cidade de Vitória e ele é brasileiro também. É verdade. Nenhum A é C. Não, João é C. Opa, marquei aqui, sem querer. João é C. Beleza? Por isso que nosso gabarito é a letra B. Ó, essa 65. Se todo X é A e todo A é Y, é correto afirmar logicamente que todo X é Y. Existe X que não é Y, nenhum X é Y, todo A é Y. Vamos lá. Se todo X é A, então aqui está o X. Todo X é A. Na verdade é o contrário, né? Aqui está o conjunto A e aqui está o conjunto X. Fiz ao contrário. Pronto, tá aí. É a mesma história daqueles nascidos em Vitória, no Espírito Santo e no Brasil. E todo A é Y. Pronto, todo A é Y. Tipo, todo mundo que nasceu no Espírito Santo, todo Espírito Santense é brasileiro. Então, todo X é Y. Opa, já achei aqui. Existe X que não é Y? Existe X que não é Y? Não, não existe X que não é Y. Todo mundo que nasceu em Vitória é nascido no Brasil. Não existe quem nasceu em Vitória e não seja brasileiro. Nenhum X é Y. Falso também. Falso também. Todo A é X. Não. Lembra a história do meu amigo Rodolfo, que nasceu em Serra e ele não é nascido, não é... Que nasce em Vitória o quê? Vitoriense? Nem esqueci. Me perdoe aí os moradores de Vitória, mas esqueci mesmo. Todo Y é X. Todo Y é X. Não. Todo brasileiro, então, é vitoriense. Me desculpa se não for vitoriense. Quem nasce em Vitória é capixaba, eu sempre confundo. Nossa, morei lá 11 anos. Eu vou ser reprovado. Quando eu receber minha cidadania capixaba, vai ter alguém que vai recusar. Você não sabe quem nasce no Espírito Santo aquilo que é? Então bora lá, continuando. 66. Analise as seguintes proposições. Todo A é B. Algum C é B. João é A. Todo A é B. Pronto. Eu tenho o A e diz que todo A é B. Algum C é B. Poxa, pera aí, rapaz. Algum C. Olha como a gente pode desenhar. Cuidado, não é aqui não, tá? Tá dizendo algum C é B. Eu posso desenhar assim. Posso desenhar assim. Mas não tá afirmando. Posso. Tipo, por exemplo, eu sou C, né? Baiano. Mas João, lembra do João? Algum C é... Nesse caso, tá aqui como A, mas todo A é B. O meu amigo Rodolfo, algum C é B. Pronto, tá aqui também, dessa forma. Beleza? Mas cuidado, porque pode estar C também, ó. Tá? Não tá dizendo que é algum CA. Eu vou até jogar aqui. Só tome cuidado, porque pode. Algum C é B. Não tá afirmando que todo B é C. É diferente. Então, cuidado. E tá dizendo que João é A. Então, lembre-se. Pode tá sim. Beleza? Não é conclusivo. Então, uma situação dessa, onde você pode trabalhar diversas formas dos conjuntos, cuidado. João não é B. Não, João é B. João não é C. Não é conclusivo que João não é C. Porque João pode ser C se tiver nessa situação aqui. Pronto, agora ele é C. E pode ser dessa forma. João pode ser C. Aí, ó. João pode ser C. Como nessa situação que eu acabei de mencionar. João pode ser C. Se tivesse dessa forma. Então, esse é o meu gabarito. João é B e não é C. João é B e não é C. Não posso afirmar que ele não é C, pois ele pode ser C.
João é C, ele pode não ser C. Pô, professor, pera aí, rapaz. Não pode ser. Não é conclusivo. A questão tá querendo que você apenas entenda isso, que não é conclusivo. Beleza? Por isso que o nosso gabarito é a letra C. Então, olha essa aqui. Abaixo são apresentados 3 argumentos lógicos. Embora que essa, eu acho que foi essa que é uma complicadinha, que tem que pensar junto comigo. Todos os alunos de lógica foram vacinados. André foi vacinado. Logo, André é aluno de lógica. Então, bora lá. Todos os alunos de lógica foram vacinados. Então, eu tenho aqui o grupo dos alunos de lógica. Se todos eles foram vacinados, eu tenho o grupo daqueles que foram vacinados, que eu vou chamar de V. E aqui eu vou chamar A de alunos. André foi vacinado. Ah, aí que tá. André pode estar aqui. Não está dizendo necessariamente que André é aluno de lógica. Ele pode estar aqui do lado de fora. Ele pode ser aluno de lógica. Então, o fato de dizer que André foi vacinado não quer dizer que ele é aluno de lógica. Entenderam bem? Então, o primeiro argumento lógico é falso. André é aluno de lógica, ele pode ser aluno de lógica, mas ele não necessariamente é aluno de lógica. Bora lá. Outra. Algum aluno de lógica foi vacinado. Aí já está diferente. Eu tenho aqui o grupo dos vacinados. E essa 2 assim, diz assim, ó. Algum aluno de lógica foi vacinado. Isso quer dizer assim, o quê? Tá aqui, ó, o grupo dos alunos. Quer dizer o quê? Que tem aluno aqui que não foi vacinado. E quer dizer que existe alguém que foi vacinado. Algum aluno foi vacinado. Aí, repetindo, algum aluno de lógica foi vacinado. Beleza, já acabei de fazer. André é aluno de lógica. Aí eu não sei se André vai ser este aqui ou se André vai ser este aqui. Portanto, André foi vacinado. Não posso afirmar que André foi vacinado, pois eu não sei se ele está na primeira ou na segunda situação. Todos os alunos de lógica foram vacinados, não vacilados. Todos os alunos de lógica, poxa, tentei não apagar e apaguei. Agora está nessa situação. Todos os alunos de lógica foram vacinados. André é aluno de lógica. Logo, André, consequentemente, André foi vacinado. Sim, se ele é aluno de lógica e todos os alunos de lógica foram vacinados. Então, essa terceira é verdadeira. Então, somente o argumento 3 é válido. Foi meu gabarito. E foi o gabarito aí da banca organizadora. Bora lá para a nossa próxima. Questão de número 68. Analisando as afirmações abaixo, a alternativa correta é todo aluno dessa escola inteligente. Marcos é um aluno dessa escola. Então, ó, eu tenho o grupo 2 inteligentes. Eu tenho o grupo que dos alunos dessa escola, de uma escola. Então, Marcos é um aluno dessa escola. Então, olha só, Marcos é inteligente. Então, é verdadeiro isso. Se Marcos é aluno dessa escola e todos os alunos da escola são inteligentes, então Marcos é inteligente. Não à toa, quando você vai procurar uma escola para o seu filho, você pensa nisso, correto? Tipo, hoje eu quero uma escola onde só tem gente inteligente. Pois se meu filho estuda lá, quer dizer que ele vai ser inteligente? Todo X é Y, logo todo Y é X. Não. Todo X é Y. Todo X é Y. Logo todo Y é X? Não. É aquela história tipo, todo capixaba é brasileiro. Todo brasileiro é capixaba? Não. Falso. Então somente o argumento lógico 1, que é verdadeiro. Tá acabando. Se todos os maranhenses são nordestinos e todos os nordestinos são brasileiros, então podemos concluir, ó, todos os maranhenses, tá aqui, são nordestinos. Vou apagar. São nordestinos, tá aqui. E todos os nordestinos são brasileiros. Então pode-se concluir, é possível existir um maranhense que não seja nordestino. Não, impossível, meu amigo, isso é impossível. É possível existir um nordestino que não seja maranhense. Olha eu aqui, eu sou nordestino, baiano, mas não sou maranhense. Então é possível existir um nordestino que não seja maranhense. Gabarito letra B. Então é possível existir um maranhense que não seja brasileiro? Falso. Todos os nordestinos são maranhenses.
Eu vou tomar um tacacá. Todos os brasileiros são... O tacacá é ruim, viu? Me perdoe os maranhenses. Mas eu não gostei, não. Me perdoe os maranhenses. Eu sei como se... Eu fico irritado quando dizem que a acarajé é ruim. Mas... não gostei, não. Todos os brasileiros são maranhenses? Não, obviamente que não. Então bora lá. Das premissas. Nenhum herói é covarde. Então quer dizer o quê? Que eu tenho um grupo dos covardes. Sempre faz assim. Eu nunca resolvi essa questão, acredita? Covardes. Eu tenho um grupo dos covardes. E quando diz que nenhum herói é covarde, é porque eu tenho aqui o grupo dos heróis. Heróis. Pronto. Heróis. Tá aqui o acento, né? Ainda tem acento, herói? Herói tem acento? Não lembro, não. Eu tenho um grupo dos covardes e eu tenho um grupo... Parece um... Ô, gente, apaguei. Heróis. Pronto. Aí vem o B. Alguns soldados são covardes. Então eu tenho... Olha só. Eu posso estar aqui. Grupo dos soldados. Soldados. Pode estar aqui. Pois está dizendo alguns soldados são covardes. Tá aqui o soldado que é covarde. Mas pode ter soldado que não seja covarde. Pode estar assim também, ó. Vou até fazer assim, dessa forma. Pode ter soldado que seja herói. Não pode ter? Não pode, eu tô falando, ó. Não pode ter. Eu não tô afirmando. Eu não estou afirmando. Mas a questão não restringiu. Então pode. Deixe sua imaginação fértil abrir fronteiras. Pode-se concluir que alguns heróis são soldados. Alguns heróis são soldados. Será que eu posso concluir? Eu vou voltar nela depois. Alguns soldados são heróis. Não posso. Eu acho que não posso concluir. Não vou concluir. Não pode concluir. Porque pode ser que não. Nenhum herói é soldado. Não posso concluir. E alguns soldados não são heróis. Alguns soldados... Ah, sim. Isso eu posso concluir. Esse soldado aqui, ele não vai ser herói. Ah, então pronto. Alguns heróis não são soldados, beleza. Não posso concluir. Alguns soldados não são heróis, não posso concluir. Nenhum herói é soldado, não posso concluir. Está inconclusivo, gente. Mas essa é conclusiva. Alguns soldados... Ó, esse soldado que é covarde, ele não é herói. Pois nenhum herói é covarde. Então esse soldado aqui, ele não vai ser herói. Verdadeiro. Letra D. E nenhum soldado é herói. Nenhum soldado é herói. Pronto. Nosso gabarito. Letra D. De desenvolvimento. E agora vamos falar sobre a equivalência do todo. Você já ouviu falar sobre o PEA? Vem aprender aqui comigo. Olha só, eu digo assim, todo professor é estressado. O que isso quer dizer? Que eu tenho o conjunto dos professores e eu tenho o conjunto dos estressados. Quando eu digo todo professor estressado, é porque todo professor é estressado. Ah, beleza, mas hoje eu tenho... A minha avó é estressada. Então, aí minha avó aqui é estressada. Mas ela é professora? Não, ela não é professora. Ué, mas peraí nada, tá certo. Apenas está dizendo que todo professor é estressado. Não é diferente de dizer que todo estressado é professor. Diferente, tá? Então tá aqui a situação. Assim como posso dizer que todo capixaba é brasileiro, conforme o nosso exemplo. Todo brasileiro é capixaba? Diferente. Então vamos voltar lá. Então como que eu dou a equivalência? O que é equivalência? Falar a mesma coisa com outras palavras. Todo professor é estressado. Nenhum professor não é estressado. Então você troca o todo por nenhum. Então, troca a afirmação por uma negação. Todo professor é estressado? Nenhum professor não é estressado. Então, inclusive eu digo assim, ó. Ah, não, vou manter essa aqui. Todo capixaba é brasileiro. Nenhum capixaba não é brasileiro. Então, bora que eu negar, então, dever de casa aí pra vocês. Determine as frases equivalentes. Todo concurseiro é estudioso. Então vai ficar nenhum concurseiro não é estudioso. Faça aí as demais. Eu vou te dar alguns segundos. Copia. Dê pausa aí no vídeo. Bora lá, deu pausa, pronto. Não passei o gabarito não, de propósito, para você fazer. 71, dizer que toda criança que se chama Miguel é comportada, equivalente, ó. Toda, não pode negar, sendo toda, é nenhuma que
criança que se chama Miguel, não é comportada. Gabarito letra B. Tá aí pra vocês. 72. Considere as seguintes proposições verdadeiras. Todos os moradores de Vacaria. Eu já trouxe essa questão. Rapaz, os moradores de Vacaria acharam esse meu vídeo no YouTube e caíram matando em cima de mim. Que eu falava Vacária. Aí eles, não é Vacária, professor. É Vacaria. Desculpa. Então todos os moradores de Vacaria são estudiosos. Então todos os moradores de Vacaria. Então eu tenho os moradores de Vacaria. Todos eles são estudiosos. Eu sou estudioso, mas eu não sou morador de Vacaria. Eu tô aqui. Beleza? Mas se a pessoa é de Vacaria, se eu chego lá na minha sala de aula. Ô Jéssica, você é da onde? Ah, professor, eu sou de Vacaria. Ah, se bem que é moradores, né? Mas vamos dizer que ela seja moradora ainda. Foi lá assistir uma aula minha. Ah, você é de Vacaria? Nossa, então você é estudiosa? Essa é a conclusão que eu tenho. Algumas pessoas que gostam de estudar raciocínio lógico são estudiosas. Jonas é uma pessoa estudiosa. Por quê? O que tem a ver com moradores de Vacaria? Eu acho que eu fiz alguma bobagem aí nessa questão. Eu acho que misturei algumas questões aí. Porque... Ah, não. Poxa, já era. Coloquei. Tá certo? Peraí. Tá certo. Eu pensei que tinha misturado. Todos os moradores de Vacaria são estudiosos. Sem querer eu coloquei o gabarito, mas tudo bem. Eu vou explicar pra vocês. Algumas pessoas que gostam de estudar raciocínio lógico são estudiosas. Então, algumas. Isso pode ser o conjunto aqui, ó, das pessoas que estudam raciocínio lógico. Ou esse conjunto pode vir até aqui, ó. Ok? Ou esse conjunto pode ser aqui, ó. Então tem pessoas que podem estudar raciocínio lógico e pode não ser estudiosa. E muito menos ser moradora de Vacaria. Então Jonas é uma pessoa estudiosa. Jonas está aqui, pronto. Se Jonas está aqui, ele pode estar aqui ou está aqui. Eu vou colocar de vermelho para vocês entenderem. Então Jonas é uma pessoa estudiosa. Então Jonas pode estar aqui e Jonas pode estar aqui. E de fato eu acho que está faltando alguma informação. Eu troquei, eu acho que alguma informação. Jonas gosta de estudar raciocínio lógico? Pode ser. Porque o grupo de raciocínio lógico pode estar aqui também. E Jonas pode estar aqui, ó. Eu vou colocar até do outro lado. Jonas pode estar aqui. Pronto, aqui Jonas. Jonas. Grupo de Jonas não. Grupo daqueles que estudam raciocínio lógico. Então não é conclusivo. Jonas não gosta de estudar raciocínio lógico. Não é conclusivo. Jonas não é um morador de Vacaria. Por que seria Jonas é um morador de Vacaria? Pois todos os moradores de Vacaria são estudiosos. Ah, então é conclusivo por causa disso. Porque você está falando que todos os moradores de Vacaria são estudiosos. Mas espera aí, rapidinho. Algumas pessoas que gostam de estudar raciocínio lógico são estudiosas. E Jonas é uma pessoa estudiosa. Eu acho... Tá faltando informação. De fato, me perdoem. Depois eu trago. Aliás, não vou trazer depois não. Porque a gente já tá muito em cima da hora. Pula essa questão porque, de fato, eu não trouxe algum item. Então coloquei alguma coisa de fato errado. Porque eu não posso concluir que Jonas é um morador de Vacaria, tá? Jonas pode não ser um morador de Vacaria. Ele pode ser estudioso e pode não ser um morador de Vacaria. Beleza? Então, questão de número 73. Questão de número 73. Eu vou deixar você resolver. Resolva. Aí, dê pausa nesse vídeo. Resolva, porque a gente já está estendendo até demais aqui. E eu vou passar o gabarito agora, ó. Vou passar o gabarito. Dê pausa no vídeo se você não resolveu, tá? Pronto. Esse é o gabarito. Questão de número... E negação do todo. Como que é a negação do todo? É o pé. Quando eu digo todo professor é estressado, como que eu nego que todo professor é estressado? Pelo menos um professor não é estressado. Existe um professor que não é estressado. Ou algum professor não é estressado. Eu digo todo jogador é rico. Negue que todo jogador é rico. Ó, é a teoria do pé. Pelo menos um jogador não é rico. Existe um jogador que não é rico. Ou algum jogador não é rico. Então tá aí pra vocês. Toda mãe padece no paraíso. Pelo menos uma mãe não padece no paraíso. Existe uma mãe que não padece no paraíso. Ou alguma mãe não padece no paraíso. Então, para negar
o todo, você usa a teoria do PEA. Pelo menos um, existe um ou algum. E você nega a frase logo na sequência. Então negue as frases aí. Todo concurseiro é estudioso. Como é que é? Pelo menos um concurseiro não é estudioso. Existe um concurseiro que não é estudioso. Algum concurseiro não é estudioso. Então quando eu digo assim, inclusive eu falo assim, todo concurseiro, aqui é o todo concurseiro. Eu tenho um grupo dos concurseiros e tenho um grupo dos estudiosos. Então se eu digo assim pra você, galera, todo concurseiro estudioso, aí você lembra daquela sua amiga que não estudou pro concurso, que não assistiu às aulas, que não veio pras aulas, que não tá assistindo esse vídeo, por isso que a gente pode falar mal dela. Então tá aqui essa sua amiga. Aí eu, galera, se preparem pra prova de domingo, porque uma coisa eu digo pra você, todo concurseiro é estudioso. Aí você, pera aí, professor, pera aí, rapaz. Eu tenho uma amiga que ela é concurseira e não é estudiosa. Como que você... Google, desliga o Google. Como é que você vai me negar? Então como é que você vai me negar? Professor, você não quer fofocar, não quer fofocar. Alguma concurseira não é estudiosa não, viu? Abra seu olho. Ou então, professor, pelo menos uma concurseira, rapaz, não é estudiosa. Ou então, existe uma concurseira, professor, existe uma concurseira que não é estudiosa. Pronto, você acabou de me dar aí a teoria do PEA. Todo professor de matemática é lindo, então tá aqui. Eu tô aqui, eu aqui, Inclusive vou botar minha barriga aqui para não confundir com outro professor. Aí todo professor de matemática, e aqui o grupo dos lindos. Tem gente que é lindo, mas que não é professor de matemática. Tudo bem, eu respeito essas pessoas. Mas todo professor de matemática é lindo. Mas aquele seu professor lá do ensino médio, ele tá aqui, feio como cão. Então, aí feio pra caramba. Aí eu digo, galera, eu fiz matemática, o curso certo, pois vocês já viram, já perceberam que todo professor de matemática é lindo? Aí você, ui. Aí você lembra lá, rapaz, pera aí. Aquele Amarildo, não é lindo não, é gatinho não, viu? É mais feio que bater em mãe. Então, ali é bicho feio. Então você vai querer me negar. Como é que você me nega? Professor, pelo menos um professor de matemática não é lindo. Ou então você diz o quê? Existe um professor de matemática que não é lindo. Ou então mais um aqui. Algum professor de matemática não é lindo. Beleza? E aqui, aí você vai continuar. Todo político é corrupto. Crie sua historinha aí. Toda a prova de raciocínio lógico é difícil. E não vai ser o seu caso aí. Lá que você vai fazer a sua prova, tá? Já no domingo agora, né? Então, olha a alternativa, essa questão 74. Tá acabando, resista. Assinale a alternativa que apresente a contradição. O que é contradição? É negação. Contradição, negação. Todos os homens são felizes. É a teoria do PEA. Não vai ser todos, nem todas as mulheres, muito menos mulher. Algum homem é feliz? Não, algum homem não é feliz. Gabarito, a letra E. Tá acabando. Penúltima, a negação. Todo catarinense é brasileiro. Professor, algum catarinense. Tem que ser, não pode ser todo. Não pode ser todo. Então pode ser pelo menos um, pode ser algum e pode ser pelo menos um. Então pelo menos um catarinense não é brasileiro. Achamos aqui a nossa alternativa. E para finalizar, a nossa revisão aqui, massa para vocês, preparatório para a nossa prova, eu trago a questão de número 76, a negação da proposição. Todos os técnicos de informática são gaúchos. Como que a gente nega isso? Olha só, presta atenção, vem comigo. Não pode ser, não pode afirmar, não pode os gaúchos, não pode os técnicos, é impossível. Então ficaria nenhum técnico, não, teoria do pé. Algum técnico de informática, ele não é gaúcho. Gabarito a nossa letra D de desenvolvimento e espero que você tenha desenvolvido muito até aqui o seu conhecimento, pois chegamos até aqui, né? Não podemos desistir. Então vamos juntos, firmes, até o dia da sua prova. Vai lá, não se esqueça de me mandar prova para que eu possa corrigir. Vou fazer essa correção via YouTube. Te chamo, bora lá, tá todo mundo presente lá pra gente aprender
de uma forma massa aí os conteúdos para rumo à sua aprovação. Acredite, você vai conseguir, você só precisa de uma vaga, essa vaga vai ser sua. Valeu, galera, então forte abraço para todos vocês, muito obrigado por estarem comigo até aqui, até mais, até a nossa próxima oportunidade.